Olá, meu nome é Marcos Henrique de Araújo, eu sou pastor titular na Igreja Evangélica Livre em Valinhos. Eu gostaria de convidar-lhe a começar uma jornada de descoberta em uma das obras cristãs mais conhecidas de toda a história da Igreja. É a obra de O Peregrino, de John Bunyan. John Bunyan foi um dos autores mais influentes do século XVII. Ele nasceu na Inglaterra, no ano de 1628. Ele teve uma infância bastante pobre. Seu pai era um caldeireiro. Ele trabalhava com frigideiras, panelas, coisas dessa natureza. Quando Bunyan tinha 16 anos, ele ingressou no exército e passou um tempo nos campos de batalha na Guerra Civil que teve início em 1642. Tendo retornado da guerra, Bunyan casou-se em 1649. Sua esposa era de uma saúde muito débil e não demorou muito tempo, ela veio a falecer. Nesse tempo, ele mudou-se para a cidade de Bedford e esteve sob o pastorado de John Gifford. Foi a amizade com este pastor que acabou sendo decisiva para a sua conversão. Ele tinha uma noção muito equivocada do Evangelho. E quando ouviu algumas senhoras conversando sobre novo nascimento, arrependimento, aquilo causou muita angústia em seu coração. E a sua história se assemelha um pouco à história de Martinho Lutero. Angustiado, ele buscou conhecer mais do Evangelho e da salvação em Jesus Cristo. Foi pela instrução de seu pastor que ele então teve uma experiência de conversão e veio a ser batizado em 1653. Entre os anos de 1654 e 1655, algumas coisas ruins aconteceram em sua família. A sua esposa faleceu e também faleceu o seu amigo pastor John Gifford. A comunidade que ele participava percebeu que ele tinha talento, que ele tinha habilidades para ser um bom orador. E então, em 1660, ele foi efetivado nesta igreja e passou a ser o pastor desta igreja. Ele tinha a atividade dele ali naquela paróquia e a determinação nos seus dias era que as pessoas ficassem restritas às suas paróquias, ou seja, pregasse apenas para os seus paroquianos. Mas John Bunyan, ele desobedeceu essas ordens e por essa razão ele foi preso e passou 12 anos na prisão. É nesse período de 12 anos que ele escreve uma boa parte dos seus livros, ele escreveu 60 livros. E enquanto preso, ele começou a escrever O Peregrino e concluiu depois de ter sido liberto. Ele foi perdoado pela sua desobediência à ordem do rei, que proibia essa prática de pregar o evangelho publicamente e assim por diante. Mas depois ele acabou sendo preso novamente e nessa segunda prisão ele terminou a obra O Peregrino, que foi publicada em 1678. Em agosto de 1688 ele fez uma viagem e pegou uma tempestade vindo a adoecer, e no dia 31 de agosto de 1688 ele veio a falecer. Ele está sepultado na capela de Wesley, na cidade chamada City Road, no bairro chamado City Road, em Londres. Ele está em frente a esta capela, está o cemitério onde ele está enterrado. A obra é fruto de um sonho. No primeiro parágrafo, já John Bunyan começa dizendo assim: caminhando pelo deserto deste mundo, parei num sítio onde havia uma caverna e ali deitei-me para descansar. Em breve adormeci e tive um sonho. E quando ele termina a sua obra, ele termina dizendo: e nisto acordei e vi que tudo fora um sonho. Neste sonho ele vê um homem aflito, carregando sobre si um fardo pesado. Este homem, ele se encontra angustiado porque ele leu num livro
que sua cidade, a cidade da destruição, seria destruída e que ele precisava sair daquela cidade, deixá-la e entrar por um caminho que pudesse conduzi-lo à cidade celestial. Aflito, ele procura sua família em busca de consolo, mas a família não entende o que está acontecendo com ele e acredita que seja algo passageiro. Mas os dias se passam e vai piorando cada vez mais. Eles acreditavam que se ele descansasse bem e pudesse repousar, talvez estivesse muito estressado, mas o fato é que ele continuou aflito. Até que um dia, estando andando pela cidade de destruição, meditando a respeito das suas aflições e lendo o livro, e cada vez que ele lia o livro, mais aflito se encontrava, ele encontrou-se com um homem. Este homem era Evangelista. O nome do personagem é Evangelista, que perguntou a ele: por que você está chorando? Ele então explica todo o seu dilema e que, ao ler o livro, cada vez mais aflito se sentia e o fardo aumentava cada vez mais. E ele pergunta ao Evangelista: como eu posso me livrar desse fardo? O Evangelista lhe aponta então a direção e diz: olha, naquela direção, se você caminhar, encontrará uma porta estreita, que te conduzirá a um caminho estreito que te levará à cidade celestial. Então, nesta aflição por se livrar daquele grande peso, o peregrino deixa tudo e caminha em direção àquele caminho indicado pelo evangelista que o conduz a uma porta estreita. Todo o caminho que ele vai transitar está além da porta estreita. Mas, neste caminho, ele encontra pessoas, personagens. Existem personagens que atrapalham o seu progresso. Existem personagens que ajudam-no em seu progresso. Aos personagens que atrapalham, eu chamo de personagens espelhos. São encontros que ele tem com pessoas que refletem o que ele é. E os personagens que ele encontra que auxiliam, eu chamo eles de personagens imitações, aqueles que ele precisa imitar em sua caminhada. Tendo ouvido as palavras de Evangelista, o peregrino começou a sua caminhada. Deixando a cidade, ele rumou em direção a uma luz que ele via ao longe e acreditou que aquele seria o caminho a ser tomado. Buscava ele a porta estreita, o caminho estreito que conduz à salvação. Enquanto estava ele já caminhando e saindo dos limites da cidade, vieram ao encontro dele dois personagens, Obstinado e Volúvel. Esses dois foram na sua direção na intenção de dissuadi-lo a que voltasse, a que regressasse para a cidade, para a sua família, a que voltasse a viver como vivia outrora. Obstinado foi o primeiro a estabelecer um diálogo com o peregrino e tentou dizer a ele que aquilo que ele estava fazendo era loucura, tentou entender o que ele estava fazendo, mas não teve abertura de coração para compreender. O peregrino explicou as suas razões, dizendo que, tendo lido no livro, descobriu que a cidade de destruição seria destruída e que ele precisava livrar-se daquele fardo e caminhar em direção à cidade, que é a cidade celestial, onde ele receberia a salvação. O obstinado não entende nada disso e tem com ele um diálogo truncado, difícil. Tenta convencê-lo a voltar, mas Peregrino está convencido de que este é o caminho que ele deve seguir por toda a sua vida. O obstinado, então, ao perceber que Peregrino não estava disposto a retornar, chama Volúvel e diz: então vamos embora. Mas Volúvel, a essa altura, ouvindo as razões de Peregrino, também se sentiu despertado, interessado em seguir o caminho junto com o peregrino, razão pela qual o Volúvel não volta, somente Obstinado volta para a cidade de destruição. E assim então o peregrino, feliz por ter a companhia de alguém, caminha junto com ele por algum tempo e vai explicando para o Volúvel o que ele havia lido no livro a respeito da salvação e todos os benefícios que ele teria ao chegar na cidade celestial. Volúvel se empolga com isso, e isso é muito interessante, de maneira que eles se sentem
envolvidos na conversa e não percebem que eles entraram em um pântano. E ao entrar neste pântano, o volúvel, que não estava carregando um grande peso, ele continuou avançando normalmente. Porém, Peregrino, que estava sobrecarregado, começou a afundar no pântano da desconfiança. Razão pela qual o Peregrino não conseguiu avançar e o volúvel avançou e saiu do outro lado e, muito desanimado pela experiência, abandonou a caminhada e voltou para sua casa. Assim, Peregrino ficou sozinho no pântano da desconfiança. Mas olhemos de perto esses dois personagens. Primeiro, obstinado. Eu tenho para mim que o obstinado é um personagem real, nesse sentido de ser um outro além do Peregrino, mas também ele é um personagem espelho. Porque na nossa caminhada, em nossa peregrinação, há momentos em que a obstinação se faz presente em nosso coração. Nós precisamos estar cientes disso. Quando o obstinado se encontra com o peregrino, tenta dizer para ele que aquele não é o melhor caminho. Quantas vezes nós nos vimos perguntando-nos, será que este realmente é o caminho da salvação? O obstinado, ele é semelhante àquele terreno pedregoso que Jesus conta em sua parábola do semeador. A semente cai ali, germina, mas o solo é duro e não produz seus frutos. A dureza do coração foi uma das principais causas pelas quais os peregrinos que saíram do Egito não entraram na terra prometida. Eles eram duros de coração. Quantas vezes se rebelaram contra Moisés? Quantas vezes se levantaram contra Deus no deserto? A dureza do coração, algo que a gente precisa tomar muito cuidado, porque de vez em quando ela surge. O autor de Hebreus diz assim: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje. Porque está escrito, né? Hoje, se ouvir a voz do Espírito, não endureçam seus corações, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Nós precisamos tomar esse cuidado, porque a dureza do coração, ela surge em momentos que a gente não imagina e pode fazer com que nós saiamos do caminho da salvação e entremos por caminhos que não nos conduzem à vida eterna. Assim, o obstinado, ele nos faz pensar sobre a necessidade de ter um coração sensível, aberto, para ouvir a voz de Deus, para se quebrantar, pois a Bíblia diz que a um coração quebrantado Deus não resistirá. E quanto ao volúvel? O volúvel, ele veio para dissuadir o peregrino de não ir na sua caminhada, até andou um pouco com ele, mas quando chegou no pântano da desconfiança, abandonou o peregrino porque quis voltar para a cidade da destruição. O volúvel, ele é semelhante àquelas sementes que caem à beira do caminho. Elas não germinam porque os pássaros vêm e levam, não têm condições de ficar ali porque são arrebatados. São pessoas que ouvem a palavra de Deus, até se empolgam, mas é de curta duração o efeito do evangelho sobre eles. Quando eu li o Peregrino, eu era adolescente, o volúvel era chamado de tibieza. E eu fui no dicionário saber o que é tibieza, né? É um substantivo feminino que significa um estado de fraqueza, frouxidão, debilidade de ânimo, falta de ardor, de entusiasmo, um estado de frieza de emoções e disposição. Quantas vezes nós nos sentimos assim? Quantas vezes nós nos encontramos assim em nossa caminhada? Nós podemos perceber claramente que o volúvel não é só alguém que podemos encontrar, mas às vezes somos nós mesmos. O apóstolo Tiago chama esse volúvel de homem de ânimo dobre. Não sabe o que quer. Ora quer uma coisa, ora quer outra. Estes são os covardes. Eles não entrarão no reino dos céus. Esaú era assim. Ele não sabia se ele queria a primogenitura ou ele queria o prato de lentilha. Eu sigo a Jesus, não sigo Jesus. O que eu vou fazer da minha vida? Quero terminar contando um testemunho caótico da minha vida.
Um dia eu fui cortar bambus e eu fui num lugar onde tinha um pasto e tinha cavalos nesse pasto. E eu cortei os bambus, era sexta-feira, para nós fazermos um evento no sábado. E eu cortei o bambu na sexta, fizemos o evento no sábado, passou o domingo, a segunda. Na terça-feira eu senti uma fisgada no joelho esquerdo. Quando eu levei a mão, lá estava um carrapato. O carrapato ficou em mim da sexta-feira até a terça-feira, cresceu em mim sem que eu percebesse. De uma maneira muito sutil ele foi se desenvolvendo, eu só senti ele quando ele já estava grande o suficiente para ser sentido e eu senti uma fisgada no meu joelho. A dureza do coração e essa natureza volúvel muitas vezes se aloja em nós como este carrapato e fica ali. E às vezes a gente não percebe, mas ele está ali. Por isso precisamos sondar o nosso coração. Melhor, precisamos pedir ao Espírito Santo, sonda o meu coração. Vê se ele está obstinado ou vê se há em mim essa natureza volúvel, esse duplo ânimo que me impede de seguir a Jesus como Jesus quer ser seguido. Que Deus assim nos abençoe e nos ilumine em nome de Jesus. Amém.